amigos da Náutica, eu sou Guilherme Códia e estou aqui em Santa Catarina, em Biguaçu, com a nossa equipe da revista Náutica, para mostrar para vocês essas duas belezuras que estão aqui atrás de mim. Uma FS 290, a Concept, cabinada, e aqui a FS 290 Wide, de proa aberta. Vamos testar com todos os números, fazer todos os comentários e pegar os detalhes da versão cabinada. Porém, quero mostrar para vocês, não só aqui, mas também na água, as principais diferenças entre uma versão com cabine e essa versão com proa aberta. Mas não se deixe enganar, mesmo com proa aberta, vocês vão se surpreender com dois espaços bem grandes para a utilização dos passageiros durante um dia no mar, aproveitando um sol, mesmo que você não faça questão de uma cabine completa. Vamos para a água, eu quero navegar com vocês agora esses dois barcos e mostrar o que eles podem fazer. Vamos embora! Quero chamar a atenção antes do barco ir para a água, na verdade dos barcos irem para a água, do acabamento que a FS costuma ter. São barcos bem modernos, com linhas modernas, mas é bacana ver que eles nunca deixaram, na verdade, de atenção para detalhes como esse aqui, por exemplo, de verdugo. Então muitas vezes falam, mas qual a importância disso? É muita importância. Se vocês repararem, é o que está sempre exposto no barco, seja na marina, seja no mar, e é o que protege o seu casco, a sua embarcação. Então olha, um detalhe, uma montagem bem feita, um acabamento bem terminado, a pintura que se integra com as partes móveis que são instaladas a posteriori, né, depois que a montagem é feita. Ou seja, vale a pena chamar a atenção, além, obviamente, do próprio nome do modelo em si, que tem um grande destaque e nesse casco preto ficou muito bonito. Não gosto de chamar atenção nisso, mas eu quero chamar atenção desse ponto, que é a propulsão que a gente vai testar. Os dois barcos navegados, esse aqui, como eu disse, a cabin que vai ser atestada, nós temos propulsão de centro-rabeta. 300 HP gasolina aqui, 250 numa navegada rápida que eu vou conhecer na proa aberta. Porém, já há uma certa demanda, apesar do projeto ser específico, foi projetada para motorização com propulsão centro-rabeta, já existe uma demanda inicial, já existem consultas e, na verdade, já existe uma unidade montada com uma parelha de popa, o que é muito interessante. O que me traz aqui o desafio do estaleiro é manter esse tipo de atenção que eu comentei no acabamento, manter essa atenção ao projeto. O que eu quero dizer? Que para montar motores de popa num casco que foi projetado para centro-rabeta é sempre um desafio para a engenharia e para o projeto do estaleiro. E fazer uma montagem que seja de sucesso, que faça as compensações no projeto necessárias para você poder ter uma parelha aqui, mesmo que não muito pesada, no caso da unidade, uma parelha de 200 HP cada um, é interessante. E essa busca por soluções com motorização de popa vem aumentando. E números de importação de motores de popa no Brasil dispararam em relação ao ano passado, mesmo considerando a pandemia. Então acho que é uma aposta interessante do projeto e, lógico, atender a demanda que pode crescer das consultas que já vem aparecendo dos seus clientes. Afinal, já são 137 unidades desse barco na água e possivelmente outras virão com motorização de popa. Área de cockpit, área central da FS 290 Concept, versão cabinada. Vou sempre reforçar, porque eu quero que vocês depois façam a distinção. Hoje estou aqui confortável, a gente está vendo, né? Tem um vento, uma ondulação entrando lateral, então o barco está ancorado, a gente tem um pouquinho de movimento, mas não faz mal, faz parte, é o caso numa 29 pés em qualquer lugar. Um grande sofá, que também pode ser usado como encosto ou como chaise. A mesma coisa ali, uma mini chaise, ou esse sofá onde eu estava em cima do compartimento de casa de máquinas. Aqui embaixo, acesso a porão, tanque de água doce, tanque de combustível, todos com inspeção visual, isso é importantíssimo. Todas as ligações muito bem feitas, o porão está bastante seco. Aqui entra uma mesa de acoplamento e que pode virar, ou melhor, pode servir
aperitivo para quem estiver por aqui. Porta-copos, som aqui embaixo, som em cima, apoios para braço, porta-trecos, saídas tomadas 12 volts, ou seja, você pode carregar o celular aqui, você pode carregar o celular no posto de comando, então a área se fecha de uma forma muito agradável. Aqui a passagem para a plataforma de popa, que não deixa de ser também um assento. A targa, que tem esse estilo bastante bonito, avançado à proa, eu gostei muito de como o casco preto, mesmo se ele fosse branco, mas a quebrada que esse acabamento fosco deu. A targa tem iluminação, algum acabamento, as presilhas para um grande toldo que pode cobrir toda essa área. Optamos por estar sem o toldo para mostrar melhor o barco, maior amplitude, e a targa com 1,86 m de pé direito, um bom pé direito, ou seja, acima da média de 1,80 m que a gente costuma comparar. Logo aqui à frente, a boreste, à direita, o posto de comando, que eu quero mostrar para vocês com alguns detalhes. Primeiro, assento duplo, rebatível para a hora da navegação em pé. O banco pode se deslocar para frente e para trás, ou seja, há ajuste no trilho, o ajuste aqui, ele pode inclusive ser virado. Olha que bacana, temos uma área que come um pequeno pedaço do sofá, porém uma pessoa mais folgada ou duas podem se socializar aqui. Então você não tem aquela coisa do posto de comando servindo só para o comando. É bastante interessante, é bastante inteligente. Aqui, 2 degraus de acesso à proa. Lembre-se, aqui é a versão cabinada, então o acesso é feito por cima da cabine, onde nós temos o solário para 2 pessoas e acesso à área operacional de âncora. No mais, eu prefiro mostrar para vocês pilotando esse barco, para vocês entenderem posição de pilotagem, posição aqui de acesso de manete de engate e aceleração dos motores, que já digo é muito bom porque tem apoio para o braço, posição de rádio e principalmente a posição de visibilidade do piloto. Lateral, mas com a proa levantada, nós vamos trimar esse barco, ver como é que ele se sai na melhor condição possível e entender a melhor posição de pilotagem e como fica essa visão à proa em termos de segurança. Mas isso eu mostro para vocês na navegação e a gente vai fazer isso já já. Proa da lancha cabinada, tradicional, acesso por meio do para-brisa, aqui um complemento de solário, porque o solário costuma, e no caso aqui, toma praticamente toda a área de proa. Obviamente que aqui é necessário um outro acolchoado, se for assim optado pelo proprietário, mas nós temos aqui 2 lugares, 2 solários com encosto rebatível de 1,96 m, bastante comprido, uma boa largura. Guarda-mancebo não é alto, a gente não espera isso de uma 290. Ele está muito bem fixado, 40 centímetros de altura, muito bom para uma 29 pés, é o que a gente espera. Aqui chama a atenção dessa área mais alargada, essa área operacional, ou seja, você tem a proa sextavada, que aumenta essa área não só de aproximação, mas essa área operacional. No caso aqui, com a caixa de âncora, aqui o guincho, a âncora vocês não vão ver porque o lançamento da âncora está aqui abaixo do bico de proa, e aqui o acesso, estamos ancorados agora, recolhendo e soltando a corrente. Bons cunhos, tamanho e fixação, acompanhando, como eu disse, a boa qualidade das ferragens, uma área bem aproveitada para uma 29 cabinada. Por isso é bacana hoje esse teste mostrar para vocês a diferença. Vou mostrar para vocês 2 detalhezinhos, um que eu gostei muito e outro que eu já não gostei tanto. Primeiro, o kit salvatagem do barco, que é um opcional, que vem com esses porta-defensas aqui. Inclusive nós estamos utilizando a defensa presa nele ali atrás, bem posicionados nos pontos que você precisa, além dos cunhos. Já o outro ponto que eu não gostei tanto, aqui nós temos os porta-copos, são 2 porta-copos que atendem essa região para quem está aqui na proa, porém prejudicado pela posição do para-brisa quando aberto. Então ou você não vai conseguir utilizar um dos porta-copos que está aqui, ou você vai ter que tomar cuidado na hora de abrir e fechar para não sair copo voando, não bater alguma coisa. Talvez um reposicionamento aqui ajude nesse pequeno detalhe
aqui na proa da FS 290 Concept. E a ideia aqui é mostrar para vocês justamente o que difere uma da outra. Por que uma cabinada ou uma proa aberta? Sempre tem a ver com o seu uso. Então isso é importante. Ter essas duas opções ajuda bastante dentro de um mesmo modelo, de um mesmo estaleiro, assim como outros também oferecem essa possibilidade. Eu estou no posto de comando, ótimo, muito parecido com o da cabinada, porém aqui não é nada parecido, na verdade é tudo igual, ou seja, o que muda da versão em que eu estou agora proa aberta, versão modelo wide, para a cabinada modelo concept, é o que está aqui do comando do para-brisa para frente, a proa. Aqui atrás, a mesma disposição de assentos, de equipamentos, a forma de acesso à popa, os acessórios, os paióis, tudo você tem a mesma utilização e a mesma disposição e layout. Bom, agora eu vou mostrar então para vocês a área diferenciada desse barco, a proa aberta. Então, acesso central, um acesso largo e a área social, a área de estar, tá? Você pode ter 4 pessoas tranquilamente aqui sem se esbarrar. Chama atenção o quê? Primeiro, esse barco tem uma proa alta de 1,48 m aproximadamente, e você tem então uma distância boa do mar, você se sente mais protegido. Então se eu quero sentar aqui, eu tenho um estofamento médio, tá? Ele pega no meio das costas, tem uma boa espessura, é gostoso, é confortável. Chama atenção que essa parte lateral aqui ajuda nesse apoio. Então você consegue ficar bastante tempo, bater papo, tem aqui os porta-copos, o som, chama atenção nos encostos que ficam aqui virados para a proa, apesar de eles terem um estofamento um pouco mais fino e serem um pouco mais retos para ganhar esse espaço, também entendi essa jogada de estaleiro, ao invés de reclinar e tirar o espaço de pernas aqui, ele ficou um pouquinho mais reto, porém deram o apoio de braço rebatível dos dois lados, o que ajudou bastante. E claro, sempre chama atenção, não posso deixar de falar, a área operacional, a âncora está aqui na proa, a caixa de âncora fica aqui, eu tenho acesso ao guincho aqui e os comandos para acioná-los. Os cunhos são de ótimo tamanho, muito bem instalados. Bom, e vale chamar a atenção que nessa área, se você não quiser ficar todo mundo sentado, um pouco mais social, toda essa área de piso é montada com o estofamento e isso aqui vira um enorme solar. Então você tem um grande espaço ao sol para deitar, como se fossem 3 chassis unidas, e o espaço da popa e meia nau de cockpit para o pessoal ficar sentado. Então até nisso você consegue fazer essa variação utilizando ainda melhor o espaço de proa, que seria o lugar da cabine, e fica totalmente liberado, sentado ou como uma chaise, um grande solário. Logo à frente do para-brisa, à frente dessa área de comando, entre a área de proa aberta, nós temos 2 compartimentos fechados. A bombordo, à esquerda, um pequeno camarote. Por que camarote? Porque sim, tem uma cama, de fato, uma cama. O acesso pode ser aqui como se fosse um paiol ou com a abertura da porta. O acesso é inteiro. Uma cama de quase 1,70 m. Comando do som, janela para iluminação, vigia para ventilação, iluminação com LED e um porta-treco. Então, eventualmente, além de um grande paiol, uma criança, a mãe do casal com uma criança pequena que quiser tirar aquele cochilo, etc., é possível ser feito mesmo sem o barco ser cabinado. Aqui, do outro lado, vou mostrar para vocês um banheiro, mesmo sistema de abertura. Sempre que se quiser utilizar como um paiol, não é preciso abrir tudo, ou com a abertura da porta. O banheiro, que tem a entrada grande, óbvio que não se pode esperar de um banheiro alto. Eu sou alto, mesmo uma pessoa com 1,80 m vai entender que esse banheiro
para o tamanho do barco para uma proa aberta, é muito bom. Até porque vocês vão ver aqui, o vaso está rebaixado. Então nós temos vaso, pia, lixeira, iluminação, iluminação natural, vigia, como eu disse, para ventilação, iluminação por LED e um porta-treco que fica atrás de mim. Ou seja, um espaço muito bem aproveitado. Estou na popa da FS 290 Concept, modelo cabinado. Aqui a plataforma de popa utilizável de 2,38 por 1,26. Temos aqui o famoso, já conhecido dos brasileiros, espaço gourmet, nesse caso equipado com churrasqueira a carvão e pia. Um pouco mais à direita, uma boa área de apoio que serve como caixa de gelo, com escoamento. A escada embutida é padrão nesse tipo de modelo, está bem acomodada. Escada de 3 degraus, bastante padrão nesse tipo de barco. Porém, dá para colocar um de 4 e eu prefiro, é bem mais confortável para todo mundo que estiver usando. A área interna, eu já falei para vocês, é muito parecida. As diferenças estão quase todas para frente do para-brisa, porém nem todas. Vou mostrar para vocês algumas delas, mas chama atenção para essa área, como eu disse, com mais de 2,30 de largura, com quase 1,30 de comprimento. E agora os detalhes da área cabinada, vamos lá. Bom, agora estou na cabine da FS 290 Concept, que é a versão cabinada. Já vimos a área externa e o aproveitamento dela, e agora a cabine. Chama atenção para um fator muito interessante. Apesar de ser uma 290, ou seja, uma 29 pés, o estaleiro ele optou por manter a vocação de day cruiser do barco. O que é isso? Eu falar, Guilherme, você tem aqui um barco excepcional, com um ótimo tamanho, e temos aqui um bom pé direito, sem elevar muito o centro de gravidade do barco, coisa que eu gostei. Uma cama bastante larga, de um bom comprimento, para um casal, eventualmente uma criança. Claro, você não vai ter o conforto de uma grande cabine, porque as 29 pés não oferecem isso no geral. Mas qual é essa pegada vocacional que eu citei? É que nesse barco você tem um espaço para guardar itens de uso diário, usos de mar, ou seja, grandes paióis na área externa, e o estaleiro optou por não ter a tradicional cama de meia nau, que costume-se ter a partir dos barcos de 27, 28 e sempre nas 29 pés. Então optou-se por um pernoite de 2 pessoas, ou 2 pessoas e uma criança. Então eu acho isso interessante, porque muitas vezes se força um pouco a mão, tenta-se buscar espaços, etc., para um uso que muitas vezes não é a vocação do barco, que é para um passeio diurno, com mais pessoas de dia, então você tem mais espaço para guardar coisinhas, porta-trecos, brinquedos aquáticos, e você não tem aquele espaço de cama a meia nau, que para quem não está acostumado ou quem não gosta, não vai utilizar, vira um espaço perdido ou apenas uma cama que virou paiol. Então a 290 tem essa pegada, ou seja, apenas 2 pessoas nessa cama que eu tô sentado. E obviamente, isso sim tradicional, essa cama que eu vou mostrar para vocês, ela se torna um sofá grande. Gostei muito da altura e da largura dos encostos, e ela se torna uma mesa. Essa mesa sobe e você senta para uma refeição. Tá chovendo, tá ventando, alguém tá com frio, você tem esse espaço para sentar, para bater papo, para comer alguma coisa, até porque uma pequena cozinha tradicional desses modelos está aqui à esquerda, por bombordo do barco. Então uma pia não é muito funda, mas é larga, tem aqui o acionamento bastante bonito, um bom acabamento, ventilação nesse ponto, que é muito legal, micro-ondas, armários, gavetas e aqui uma área de prateleiras de armário bastante grande. Do outro lado, vou mostrar no detalhe para vocês, um bom banheiro. Por que um bom banheiro?
ele tem tudo que precisa, um pé direito razoável, compatível com um barco de 29 pés. E para o outro lado, a Boreste, um belo quadro de luz, muito bem montado. O acabamento interno aqui, ele é bonito, mas ele não é forçado, então ele é bem clean, bem feito. Todos os armários com as devidas braçadeiras e fechamentos muito bem instalados. E TV, tomadas, a iluminação e obviamente a tradicional, no caso aqui, uma grande gaiuta para ventilação e acesso à proa. Esse modelo, na verdade as versões ofertadas entre gasolina e diesel, nós estamos num barco com propulsão, motorização e propulsão centro-rabeta. E a motorização, o acesso à casa de máquinas fica aqui, o acesso é manual, um pouquinho de força no início, depois os pistões fazem o serviço e mantém a tampa aberta. Chama atenção de cara pelo acabamento termoacústico, que está aqui muito bem instalado e em volta e na parte da frente da casa de máquinas, apenas no espelho de popa que a gente não encontra esse material, ou seja, proteção térmica e acústica ajuda muito. Aqui nós temos um motor centro-rabeta, como eu disse, a gasolina, um motor de 300 HP, com propulsão rabeta Bravo 3, com hélices contra-rotantes. Muito boa instalação. Um detalhe que chama atenção, não é tão comum a gente ver, é piso operacional, piso metálico operacional, ou seja, você não tem que pisar, você não acessa o fundo do barco, mas uma área operacional para você poder acessar a bateria que está ali dentro da caixa, muito bem guardada. O sistema da direção hidráulica, inclusive ali com nível bem visível do nível de óleo hidráulico, as conexões hidráulicas elétricas, conexões hidráulicas mesmo acima do nível d'água, com braçadeiras duplas invertidas, ou seja, uma instalação realmente muito boa. Já dei uma olhada aqui nos detalhes e quero passar para vocês que toda a fiação está protegida, eventualmente em alguns pontos, inclusive dentro de canaletas, não só dentro de conduítes. Então a casa de máquinas tem um ótimo espaço de manutenção para acesso a inversor, bateria, motor, etc., mas também com um bom acabamento operacional e de proteção de nível de ruído e antitérmico. Nesse espaço aqui de cockpit, como eu comentei com vocês, muito espaço para as pessoas ficarem, não se apertarem, muita versatilidade na utilização, a importância, né, das tomadinhas USB aqui no painel, isso é muito bacana. Porém, senti falta do acesso fácil a uma lixeira, para evitar, obviamente, aquela coisa de ver na falta alguém ter uma ideia errada e deixar escapar alguma coisa para o mar, coisa que a gente sabe que não pode acontecer. Gente, confesso para vocês que hoje não está um dia fácil para um barco pequeno. Eu estou aqui agora abrigado desse vento nordeste. Quem é aqui da região sabe que o nordeste entra, ele canta, né, com uma certa constância. Então agora eu estou abrigado, mas toda a parte aqui fora não está. Então foi duro fazer as medições, foi duro para ela. Vocês podem ver, o barco está um pouco molhado, porque eu quis saber, e a gente sempre quer saber e quero mostrar para vocês. Essa é a nossa pegada na náutica, te mostrar o que o barco navega, mas não quer dizer que você vai fazer manobras radicais, vai ficar acelerando no top, mas a gente busca fazer isso para você entender o que o barco é capaz de fazer, como o conjunto, casco, motor, propulsão, o peso, né? Esse barco tem um deslocamento total de 5,5 toneladas, um pouquinho mais, deslocamento leve na casa das 3,5 toneladas. Então, é interessante entender como um barco de 29 pés, considerado um barco pequeno, se comporta. Por quê? Porque se você um dia estiver no seu passeio tranquilo e entrar um vento, subir o mar, você quer saber como ela anda. Você quer saber se joga água, se você pode acelerar um pouquinho mais para poder chegar em casa ou na marina mais rápido, você está com a sua família. Então é isso que a gente faz na nossa navegada. E hoje foi duro para ela, foi duro pro teste como um todo. Agora, gostaria de ressaltar os seguintes pontos. Ela está molhada? Sim, porque eu já fiz as medições. Cheguei aí a quase 37 nós a favor do vento e contra o vento
com ondulação picada, ela foi valente. Óbvio que contra o vento um pouquinho menos, vocês vão ver todos esses números na nossa tabela no final do teste. Não se esqueça, acompanhe também, clique, vá no site, veja esse teste por escrito com vários outros detalhes, fotos exclusivas e uma tabela até mais completa com toda a eficiência de consumo dela. Maravilha! Então, queria deixar assim tudo isso claro para vocês, dizer que o posto de pilotagem é um posto muito bom. Eu acertaria a posição aqui dos instrumentos, que às vezes está um pouquinho coberto, está difícil de ver um dos mostradores. A visão à frente é muito boa, a visão lateral para uma pessoa de 1,80 m é boa, razoável, porque tem uma faixa bem grande aqui no suporte do vidro. No mais, o barco se saiu muito bem. O casco ele bate duro, muito menos do que eu imaginei que fosse. 20% das pancadas que eu esperava realmente aconteceram. Ela aderna o suficiente para ser muito agressiva. Vocês vão ver o raio de giro muito pequeno. E o controle aqui do manete à mão, essa potência de 300 HP muito bem balanceado. Recomendo essa motorização, ficou sensacional. Barco na mão, grande navegadora que fez ótimos números. A FS 290 Cabin com 300 HP se saiu muito bem, a 290 Wide com a Pro aberta com 250 HP, já um pouco menos. Essa, como eu disse, desculpe, com 300 HP. Essa é a minha impressão geral, o barco está de parabéns, o projeto é realmente vencedor e por isso já com praticamente quase 150 unidades produzidas e entregues.